Vocês são meu irmão? É Pastor Rogério. Aleluia, Jesus, para vir aqui, amém? Aleluia, Jesus, para fazer uma palavra, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que está chovendo, mas dá para melhorar, dá ou não dá? Dá mais salve de palmas, bem alegre para Jesus. A Espírito Santo de Deus. Deus, vou para cá em nome de Jesus, Pai, que está ao teu céu. E essa mensagem que vai trazer, meu Pai, nesse lugar, que eu posso falar aos nossos corações. Vai se fazer toda investida, todo Zé Piveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Maria Mulano, Maria Padilha, Dama da Noite, Maria Rainha, Chucaveira, Zé Piveira, tudo mal. Por interferência, meu Pai, no mundo, meu Pai, houve Espírito Santo Celestial, que não venha impedir, meu Pai, esta palavra. Houve Espírito Santo de Deus, que esse dia 8 de março venha ser abençoado pelo Pai. Ouve Espírito Santo pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vem para você. Dá salve de palmas, bem alegre para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Prometo ser breve em nome de Jesus, que não é fácil não. Mas temos que perseverar na presença do Senhor. Independente da circunstância, independente do que estamos passando ou enfrentando, para permanecer na presença de Deus. Porque a própria palavra nos adverte, 1 Coríntios 10, 12, aquele que se julga estar firme, cuide para que não caia. Ou seja, temos que estar vigilante, atento, porque se desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, a Nova Aliança, pela morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, até os dias de hoje, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. É óbvio que nós não somos justos, somos todos pecadores. Só que através da morte de Jesus Cristo, nós somos justificados. Porque 2 Coríntios 5:21, Deus se tornou pecado por nós, e aquele que não tinha pecado, para que nós tornássemos justiça de Deus. Romanos 4:25, ele foi entregue à morte e ressuscitado para a nossa justificação. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 50, versículo 15. Eu vou ser breve, que eu estou um pouco cansado. Estou numa rotina, pregando todas as semanas. Preguei domingo, preguei segunda, preguei ontem em Tapicerica da Serra. E ao convite da esposa do pastor Gilberto, estou aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Eu pastorei uma denominação ali no Parque Taipas, na rua Chapéu das Coxas, número 80, que é o Ministério IMGD, Igreja Manancial da Glória de Deus, fundada pela pastora Maria Lindalva, e eu trago a paz da minha pastora em nome de Jesus. Amém. Salmo 50, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Poder se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, sobre a nomenclatura deste culto, de estar numa campanha de 12 clamor, a gente tem que entender que
independente da campanha, independente de clamar ao Senhor, ou seja, de querer requerer algo do Senhor, ou buscar algo do Senhor, a palavra campanha vem de campo, ou seja, que significa planície de grande extensão. Mas a palavra campanha também tem um conjunto de conotação que tem um significado de esforço, determinação e determinação. Ou seja, para que nós venha buscar o Senhor em questão de clamar, vai exigir esforço, determinação e dedicação. Porque clamar ao Senhor, a palavra clamar no hebraico significa fazer escândalo, gritar. Então, clamar ao Senhor é chegar diante do Senhor e expor os seus problemas, as suas dificuldades ou aquilo que nós almejamos. Só que para almejar isso do Senhor, diante de clamar, diante da oração, diante de você gritar perante o desespero, porque muitas das vezes o que leva o cristão a clamar ao seu Deus é momento de angústia e momento de sofrimento. Porque sabemos que orar ao Senhor não é fácil. Porque nem todos procuram o Senhor na oração. Nem todos os que dizem ser cristão, que estão na presença de Deus, buscam o Senhor na oração. E a falta de oração na vida do crente é o estado de frieza e de derrota. O que nós vemos hoje em dia, não só os escândalos dentro de tantas denominações, mas a gente sabe que no nosso meio, os irmãos que nós temos contato, amizade, que nós conhecemos, muitos estão desanimados, né? Alguns afastados e outros só buscam quando querem. Ou seja, é aquele crente que muitas das vezes, uma semana está na igreja, outra semana está fora. Um mês está na igreja, outro mês está fora. Ou seja, tem crente que só busca o Senhor quando o calo aperta, quando está na prova, na luta, na adversidade. E quando está na bonança, muitas das vezes esquece do Senhor. Só que a questão de clamar, ou seja, de gritar, de fazer escândalo, de você abrir o seu coração perante ao Senhor, não é só questão de requerer alguma vitória da parte de Deus. Porque a oração na minha vida e na sua vida é questão de ter relacionamento com Deus. Ou seja, sem oração não tem relacionamento. E o Deus que criou os céus e a terra, Ele não quer só apenas te abençoar e te dar vitória. Deus, Ele quer relacionamento. Deus, Ele deseja se relacionar com a sua criatura. Só que o único meio de relacionamento com Deus é através da oração. O que o salmista do Salmo 50:15, ele está dizendo, ó, clame a mim no dia da sua angústia, e o seu Deus honrará. Só que a questão não é só procurar a Deus na oração,
de querer clamar a Deus só nos dias das angústias e nos dias das dificuldades. E como eu disse, Deus quer ter relacionamento. E a única maneira de ter relacionamento com o Senhor é através da oração. Ou seja, quem não ora não tem relacionamento. Quem não ora não tem intimidade. Quem não ora não tem unção. E é uma das armas principais espirituais que é desprezada por muitos de nós. Porque o que sustenta a vida do crente, o que permanece o crente em pé e prevalece a caminhada de um ministério é através da oração. Em Atos 6,4, o apóstolo Pedro, ele diz assim, e a nós dedicaremos ao ministério da oração e da palavra de Deus. Então, se o apóstolo Pedro, que foi discipulado por Jesus, ele dá a chave principal de eu e você se manter de pé diante de Deus e de você levar um ministério para a frente, é diante da oração e da palavra de Deus. Só que hoje em dia, em questão do próprio entretenimento, em muitas congregações e denominações, porque promove muito festividade, congressos e campanha, mas esquece do principal que sustenta tanto a sua vida e o seu ministério. Então, o que está faltando na vida do cristão, em muitas denominações, é voltar às raízes originais do ministério da oração e da palavra de Deus. Porque vitória todo mundo quer. Vitória todo mundo quer buscar. Vitória todo mundo quer almejar de Deus. Ou seja, o povo hoje em dia quer buscar um Deus para benefício próprio. Ou seja, o povo de Deus foi doutrinado a querer buscar um Deus só em questão de vitórias, bênçãos e milagre. Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que dá vitória. Se você ler o Antigo Testamento, a história dos reis e dos profetas, Deus sempre deu vitória. Só que a questão é, vamos clamar ao Senhor durante 12 dias só para determinar uma certa vitória ou algo que nós almejamos e desejamos? E depois que nós alcançamos, muitas das vezes, paramos de buscar ao Senhor? Então eu vou ter uma determinação de só buscar o Senhor durante só 12 dias? Então eu só vou orar ao Senhor durante 12 dias para alcançar essa vitória, para almejar essa bênção, e quando Deus me der, eu fico estagnado, fico acomodado, não clamo mais, não busco mais, porque o objetivo que me propôs a buscar diante de uma campanha os 12 dias, eu cumpri os 12 dias de clamor, paguei o preço, Deus me abençoou, e aqui eu paro. Aleluia. Se o próprio Criador deseja ter relacionamento com nós, então nós temos que aprender não só buscar o Senhor diante dos propósitos, diante das liturgias dos cultos, independente se é campanha, congresso ou festividade. Independente, fazemos campanha, promovemos congresso, mas também continuamos tendo relacionamento através da oração
e da palavra de Deus. Porque não adianta conquistar a vitória perante a Deus e perder o relacionamento. Não adianta almejar, conquistar aquilo que eu coloquei na mão de Deus, do propósito que eu determinei, mas se esquecer de Deus, não ter relacionamento, ou até mesmo de perder a salvação. Então a gente tem que começar a refletir sobre a vida cristã. Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? A gente vive só um evangelho em prol das bênçãos. A gente quer mostrar um cristianismo diante só dos milagres, porque Deus deu vitória, Deus operou milagre, Deus sempre abençoou o seu povo, desde os patriarcas, dos profetas e reis. Mas será que até quando a gente vai aprender a buscar um Deus através dos seus interesses? Até quando nós vamos aprender a querer só os benefícios da cruz e não carregar a cruz? Jesus está voltando. E qual o tipo de relacionamento que eu e você quer com o Senhor? Será que é só 12 dias de clamor? Se o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Se orai sem cessar, então devemos orar, não todos os dias, mas a todo momento, a todo tempo, em todo instante. Orar com a nossa boca, com nossos lábios, orar em pensamento, falar com Deus no dia a dia, conforme os relacionamentos. Porque o que é orar? É conversar com Deus, é falar com o Senhor. Da mesma forma que eu tenho os meus relacionamentos, pessoais, conjugais, no âmbito de uma sociedade, numa escola, numa faculdade, no meu trabalho, o blá blá blá, a conversa, eu tenho que ter com Deus. Porque senão a gente está buscando um Deus que não existe. Porque se você parar para pensar, as religiões que existem, buscam um Deus morto, mas trata como vivo. E nós buscamos um Deus vivo e tratamos como se ele estivesse morto. Porque a gente não fala com o Senhor, a gente não busca vida de oração, a gente não busca construir uma vida de oração e de manter uma vida de oração, porque orar não é fácil. Construir uma vida de oração não é fácil, porque exige esforço, determinação e foco e disciplina. Sem foco, sem disciplina, sem determinação, jamais você vai construir uma vida de oração e manter essa vida de oração, porque só através da oração você tem relacionamento com Deus. Não adianta dizer que tem relacionamento com Deus se você não ora, e da mesma forma não adianta dizer que conhece Deus se você não lê a sua palavra. O que o apóstolo Pedro diz em Atos 6,4 é muito sério. Dedicaremos, ou seja, é dedicar ao ministério da oração e da palavra de Deus. Então muitos ministérios têm culto de adoração, culto da família, promovem festividade, mas não tem culto de oração, não tem culto de doutrina, não tem escola bíblica. Então o povo não aprende, o povo só distrai. Ou seja, o povo só está entretido, mas o povo ainda não conhece Deus.
E como o povo ainda não conhece Deus, não tem fome de Deus e não tem sede de Deus. Não tem fome de Deus porque não come o pão espiritual que é a palavra de Deus. Porque Jesus fala em Mateus 4,4 que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque qual é o objetivo de nós estar aqui como igreja de Cristo e clamar ao Senhor? Não é para ter relacionamento? Para conhecer ao Senhor? Saiba que todos nós sabemos que um dia partiremos dessa terra, que é a morte. Pare e pensa quando você ouve alguém que morreu, alguém que você conhece, principalmente no meio da sua parentela, uma pessoa que você gosta. Quando você recebe a notícia, fulano de tal morreu. Mas não se esqueça que um dia ele e você também partiremos dessa terra. E se a gente um dia partir, e quando Jesus vir, seremos ressuscitados? Temos essa certeza no nosso coração? É isso que eu e você temos que questionar. Então, se nós buscamos o Senhor, então vamos buscar para ter relacionamento e um dia estar com Ele na glória. Porque essa é a maior vitória. A maior vitória já foi dada na cruz do Calvário, o seu Filho. E a outra maior vitória é da igreja, quando Jesus vir e buscar a sua igreja e não as igrejas. Igreja tem milhares. Igreja tem milhares entre as nações. Mas quando Jesus vir, Ele não vai buscar as igrejas, mas a sua igreja, comprada pelo seu sangue, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro é a igreja que tem relacionamento através da oração e da palavra de Deus. Então não devemos buscar o Senhor só por interesses pessoais, por motivos egoístas. Não devemos dirigir uma congregação e só promover entretenimento para o povo. Jesus está voltando, o mundo está de mal a pior e o Evangelho não está sendo pregado. O Evangelho genuíno, a palavra verdadeira, a palavra pura, a palavra que era a espada. Por que a palavra é espada? A palavra é fogo e a palavra é martelo. Em Jeremias 23, 29, Deus fala para Jeremias: Jeremias, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? Não é como martelo que desmiuça a rocha? A palavra queima os nossos corações. A palavra martela porque ela é sentença para a salvação ou para a condenação. Em Efésios 6,17, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra ela corta para dividir e discernir como está a minha vida e a sua vida. Hebreus 4,12, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que a espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os maus pensamentos e as intenções do coração. É a palavra que diz como é que está o meu coração e o seu coração. Mas para clamar ao Senhor, você tem que ter um coração quebrantado, um coração contrito. Como diz o Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Então não é só chegar diante de Deus e querer clamar. É chegar diante de Deus com um coração quebrantado e contrito. É derramar todo o seu coração. E quando eu e você se dispõe a se esforçar, a determinar
em derramar o coração ao Senhor, então o Senhor entra no seu coração, e aí você e o Senhor passam a ter relacionamento. Deus e poder de Deus. E quando eu e você tem relacionamento com o Senhor, porque buscamos através da oração e através da palavra de Deus, aí João 15:7 diz assim: se vocês estiverem na minha palavra, e minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres, e lhe será concedido. Então não é só clamar o Senhor para obter a vitória uma vez, mas é construir relacionamento, é querer viver a justiça que é a palavra de Deus. Viver a justiça, a palavra de Deus, é obedecer. Porque muitas denominações ensinam o povo a fazer sacrifício de tolo, mas não ensinam a obedecer a palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se tiverem disposto a me obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Mas no versículo 20 diz: mas se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Então o segredo de muitas vitórias, o segredo das nossas bênçãos, é obedecer a palavra de Deus e não sacrifício de todos. 1 Samuel 15:22 diz: por acaso o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, do que quem se obedece à sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. Então o crente tem que entender e aprender que você não precisa correr atrás da bênção, basta apenas você obedecer e as bênçãos virão até você. Glória a Deus. Em 1 João 3,22 diz: sabemos que recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos aquilo que te agrada. Então, quando Deus olha do céu para mim e para você, e vê que nossa conduta diante dele o agrada, Deus o abençoa. Em Eclesiastes 2,26 diz: ao homem que o agrada, o Senhor dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Mas ao homem que o agrada. E a única forma de eu e você agradar ao Senhor é servir o seu semelhante, o seu próximo. Quando nós servimos uns aos outros, independente de pastor e membro, quando um serve ao outro, Deus se agrada. Mas hoje em dia, infelizmente, eu não falo com alegria, eu falo com tristeza. A liderança só quer ser servida, mas não quer ser servida. A liderança não quer servir, mas quer ser servida. A liderança não quer pagar o preço de servir ao seu semelhante, de buscar o bem do seu próximo para a edificação mútua da igreja, mas quer ser mais fácil. Então, por isso que nós vemos um evangelho de algodão doce, um evangelho de mar de rosa e um evangelho que promove fama, glamour, riqueza e prosperidade. E aí você vê muitos pastores, muitos pregadores, muitos cantores ostentando os seus bens, né, esbanjando, né, a sua prosperidade, e o povo morrendo sem uma palavra que alimenta a sua alma. Então isso tem que ser mudado. Mas para mudar esse conceito, mudar esse pensamento, construir um pensamento genuíno, verdadeiro, conforme a palavra, o evangelho tem que ser pregado. O cristianismo tem que ser ensinado. Então qual é o objetivo do cristianismo?
Qual é o objetivo do Evangelho? É conhecer Deus intimamente. O fato de eu e você estar aqui, buscando, trabalhando no reino, trabalhando na obra, dirigindo o ministério, você congregando, cultuando, adorando, louvando, exaltando o nome dele, é para que eu e você construa relacionamento e mantenha esse relacionamento. Que já pensou nós aqui, hoje, e no dia do juízo, Mateus 7,23, cumprir na minha vida e na sua vida? Olha, eu nunca te conheci, apartai de mim. Já pensou? Porque no texto, Mateus 7,21, para a conclusão do 23, quando ele fala, olha ali, todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas muito me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, operamos milagres e maravilhas. Amado, pare e pensa, operar milagres e maravilha. Algo que a ciência não pode explicar. E o Senhor dizer, eu nunca te conheci, apartai de mim. E aí? Então, por isso que temos que construir relacionamento, intimidade. Agora vamos voltar para as raízes da palavra de Deus. Desde os patriarcas e os profetas e os reis, eles tinham intimidade com o Senhor. Os patriarcas falavam cara a cara. Noé, Abrão, para depois ser chamado Abraão, Enoque, Gênesis capítulo 5, Enoque andava com Deus e não foi mais reencontrado, porque Deus tomou para si. Moisés falava cara a cara, e Deus chamou ele de amigo. E eu e você? Jonas, capítulo 2, dentro de um grande peixe, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. Tinha intimidade, tinha relacionamento. E eu e você? Será que podemos clamar agora e ter resposta de Deus? Lembra que eu falei que a palavra campanha tem a conjunção de esforço e determinação? Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel orou e jejuou 21 dias por resposta. Só que se você ler o contexto, desde o primeiro dia que Daniel resolveu buscar o Senhor, 21 dias orando e jejuando, Deus imediatamente já tinha enviado um anjo. Só que o príncipe da Pérsia, que representa Satanás no mundo espiritual, barrou o anjo do Senhor. Não foi qualquer um. Para você ver que eu e você tem que ter esforço e determinação para clamar ao Senhor, para buscar na oração. Ou seja, tem que perseverar. Orei hoje, clamei hoje, o Senhor não me atendeu, continue. Ah, mas já se passaram 12 dias. Continue. Porque o texto de Daniel, depois você lê Daniel capítulo 10, no versículo 13, diz lá que Satanás barrou o anjo do Senhor durante 21 dias. E era Daniel, hein? Um dos profetas maiores da Bíblia. Daniel, que tinha intimidade e relacionamento. E eu e você. Um anjo de Satanás resistiu um anjo do Senhor, enviado por Deus 21 dias. E eu e você. Então, amado, se nós não construir vida de oração e manter vida de oração, jamais vamos ter relacionamento. Porque Deus não é só o que está escrito na Bíblia, Deus é muito mais. Deus não quer só dar vitórias e bênçãos,
quer muito mais. Deus quer mostrar coisas ocultas e profundas para mim e para você. Mas temos que se esforçar, ser determinado. Não, eu vou determinar, construir uma vida de oração, vou focar e vou perseverar. Por quê? Porque clamar exige esforço. Mateus 11:12, o reino dos céus é tomado à força, desde os dias de João Batista até os dias de hoje. Glória. É tomado à força. E quem se obterá da força, se apoderará dele. Então, o mundo espiritual é para quem tem foco, determinação e força. Ou seja, de você tirar esforço, tempo, e sabemos que tempo nos dias de hoje é precioso, pastor. Porque muito de nós não tem tempo. Porque a gente trabalha, estuda, cuida de família, cuida de filho. É a rotina do dia a dia. E muitas das vezes, quando a gente quer buscar o Senhor, a gente só dá sombra, só dá resto. Porque nós estamos debilitados. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe disso. Por isso que nós temos que arrancar força, ter foco, ser determinado. Não, eu orei hoje, vou orar amanhã, vou orar depois. Nem que seja 5, 10 minutos. Mas ore. Ore, porque aqueles que não procurar a vida de oração não vão ficar em pé por muito tempo. Escute isso que eu estou falando. Aqueles que não procurar construir uma vida de oração e aqueles que já oram não manter essa vida de oração não vão ficar em pé por muito tempo. Porque as coisas vão estreitar. Daqui para frente não vai saber quem é e quem não é. Daqui para frente você vai ver a diferença do justo e do ímpio. Daqui para frente você vai ver o joio e o trigo sendo separado. Ou seja, o que eu quero dizer? A peneira de Deus vai começar a peneirar. Então só vai ficar aqueles que têm foco, que têm determinação, aqueles que são esforçados e perseveram. Porque a vida eterna, Lucas 19:21, Jesus diz: é perseverando que vocês obterão a vida. Então é só através da perseverança. E é Jesus que fala no texto. Se Jesus está dizendo em Lucas 21:19, olha, é perseverando. Perseverando, ou seja, o que é perseverar? Persistir, insistir. Ou seja, não recuar. Ou seja, não parar. Mesmo que você tenha desânimo, porque ninguém é 100%, ninguém é super santo, cheio do Espírito Santo. Nós temos nossos momentos de tristeza, de fraqueza e de desânimo. Mas qual é o segredo que Jesus está querendo ensinar através da perseverança? Olha, não pare, continue. Não pare, continue. Está fraco, vem fraco. Está desanimado, vem desanimado. Porque, amados irmãos, orar e ler a palavra não é questão de vontade, é obrigação. Porque ninguém vai orar com vontade, né, pastor? Ninguém vai ler a Bíblia com vontade. Porque nem todos nós temos a vontade de orar todos os dias ou de ler a sua palavra todos os dias. Então, com vontade ou sem vontade, você tem que orar, você tem que ler. Com vontade ou sem vontade, você tem que vir aqui e continuar dirigindo o ministério. Então é a questão do quê? Foco, determinação e disciplina. Sem foco, sem determinação, sem disciplina, jamais construiremos um relacionamento com Deus. E aqueles que não tiverem relacionamento com Deus, como vai discernir o som da trombeta? Como vai ter certeza da sua salvação? E se eu morrer agora, eu estou salvo? Serei salvo quando Jesus vir?
Serei ressuscitado quando Jesus vir. Serei arrebatado, porque arrebatar é tirar de um lugar e levar para o outro. Arrebatar é para aqueles que tiverem vivo a sua vinda. Ressurreição é só para aqueles que já morreram. Mas saia daqui com a certeza da sua salvação. Saia daqui refletindo a sua vida cristã. Não busque só o Senhor por questões de vitórias e bens. Não determine ter uma vida de oração só por aquilo que você almeja. Determine uma vida de oração para que você tenha relacionamento. Porque é o que está faltando na vida de muito crente. É o que está faltando em muitos ministérios. Relacionamento com o Senhor e intimidade. Clamar a Deus é gritar, é fazer escândalo, é falar alto. Clamar a Deus é rasgar o coração. Mas para rasgar o coração, é como diz o Salmo 51:17: um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Como eu deixei essa palavra no Salmo 50, versículo 15: clame a mim no dia da sua angústia, e eu te honrarei. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.